no horário. Bom, essa semana que passou foi a nossa semana de atividades, né? Acredito que a maioria que está aqui, né? Que estou vendo a Amanda, o Carlos, Guilherme, Hugo, Leonardo, Marcela, todo mundo conseguiu entregar direitinho, Tainara, Ziliano, ninguém teve problema para fazer as atividades avaliativas, né? Teve, infelizmente, alguns alunos que ainda não conseguiram fazer, vamos ver como é que a coordenação vai proceder com relação a essa questão, mas não engloba vocês. Bom, na aula de hoje eu programei, como na revisão da aula passada a gente tinha feito até a unidade 2, seção 2, ficou apenas a unidade 2, seção 3, para a gente fazer a revisão. E é uma unidade muito importante, que a gente vai utilizar ela na próxima unidade do curso. A gente precisa, então, saber o que está dentro dessa unidade 2, seção 3, compreender como utilizar as fórmulas que tem lá, tá? Que, como vocês comentaram comigo, são muitas fórmulas grandes, então a gente precisa entendê-las, tá? Mas antes da gente começar, eu tenho alguns avisos importantes já para deixar para o nosso próximo bimestre, para a gente não ficar nessa coisa toda perdido de novo, né? Não sei se vocês sabem, mas o decreto para o afastamento das aulas no estado é até o final de maio, né? 30 de maio, e aí depois o governo do estado vai fazer uma revisão aí, né, para ver como é que vai ficar, mas aí já vamos deixar algumas coisas claras aqui, né? A primeira atividade eu já passei para vocês, foi semana passada, mas eu ainda não tinha colocado um prazo. Eu falei para vocês, deixa vocês terminar primeiro essa atividade que eu passei do primeiro bimestre, né, porque senão vira muita confusão, vocês têm outras disciplinas, muita coisa para fazer, mas agora eu acredito que já está mais calmo, né, porque todas as disciplinas, o último dia para vocês entregarem as atividades era hoje, né, então eu acho que a gente já pode começar a conversar aí, para deixar bem claro desde o início o nosso próximo bimestre, para dar uma facilitada para vocês. Então, o que acontece? A primeira atividade eu já passei, e ela foi o resumo da unidade 3, seção 1, né? Eu acho que a única pessoa que conseguiu me entregar ainda foi a Marcela, mas eu coloquei um prazo aqui para vocês me entregarem até dia 4 de maio. 4 de maio, daqui 2 semanas ainda. Então, vocês vão lá e façam um resumo com os principais pontos. O que acontece? A Marcela, que foi a única pessoa que me entregou, eu já anotei aqui, depois para lançar os pontos dela. Mas vocês que ainda não me entregaram, até para facilitar a minha leitura depois, eu vou deixar um link para vocês do Forms, e aí vocês vão preencher lá direto no computador ou do celular de vocês, e é um resumo rápido, só com os principais pontos do que tem naquela unidade. Não precisa fazer um texto muito longo, muito extenso, não, tá? E aí, até para facilitar o acesso para vocês me passarem, que eu percebi que a outra disciplina que eu dou, da outra turma, é Tecnologias Limpas. E Tecnologias Limpas, eu passei muitas atividades por Forms e eu tive um retorno bem maior do que quando eu passava para entregar por e-mail. Então, sempre que possível, eu vou dar preferência para a gente utilizar essa ferramenta para ver se eu consigo ter uma devolutiva maior dos exercícios de vocês, tá? Então, assim que terminar essa aula, eu vou enviar o link para vocês lá no Telegram, para vocês preencherem essa primeira atividade. E também ela vai estar disponível lá no AVA, unidade 3, seção 1. Então, vocês podem encontrar esse link lá também, tá? A segunda atividade, que vai ficar para ser a atividade dessa semana, eu não vou, hoje, nessa aula, especificamente, falar da unidade 3, seção 2. Mas a unidade 3, seção 2, ela é uma unidade bem teórica, assim como a unidade 3, seção 1. E aí, semana que vem, a gente não vai ter aula de novo por conta de feriado, né? Porque é o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, então não vai ter aula. E aí, o que eu gostaria que vocês fizessem, então, vocês vão ler a unidade 3, seção 2, lá no livro único que tem disponível no AVA. Depois eu posso até postar de novo o link no grupo, o arquivo no grupo do livro. Eu acho que eu já postei, que a Marcela me pediu uma vez, mas eu posso até colocar de novo lá no grupo, para ficar mais fácil para vocês, porque tem muita gente que parece que está tendo problema de acesso com o AVA. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão gravar para mim um áudio
de até 5 minutos, não precisa ter vergonha, porque só eu que vou ouvir, com o que vocês entenderam da unidade 3, seção 2, os principais pontos. Então, meu conselho, anota lá no caderno os principais pontos que vocês entenderam, depois grava o áudio e me passa. E aí, vocês vão passar o áudio para mim no privado, no Telegram. Eu acho que todo mundo que está aqui tem acesso ao grupo, e aí vocês podem passar lá para mim no meu privado, o áudio, ok? E essa atividade, ela vai ser no valor de 300 pontos, e o prazo para entrega dela é até dia 7/5. Depois eu vou passar todas essas informações escritas que estão aqui no slide para vocês. E o material dessa aula de hoje também vai ficar disponível lá no AVA, unidade 3, seção 1, tá? Então, depois, quem quiser ver os slides, porque a gente vai resolver uns exercícios aqui hoje. Vocês têm alguma dúvida com relação a essas questões aqui que eu coloquei agora? Ou eu posso seguir? Não? Então tá, vou continuar. Bom, na aula de hoje, como principal objetivo, que é a revisão da unidade 2, seção 3, a última sessão da unidade 2, a gente vai aprender como que a gente descreve de forma adequada a lei de velocidade em função de temperatura e conversão, tá? Mas por que que isso é importante? Por que que eu tenho que escrever a velocidade, que a gente chamou de R lá nas últimas aulas, em função de T e X? No próximo capítulo que a gente vai trabalhar dentro da unidade 3, vocês vão ver como isso é importante para a gente trabalhar dentro do projeto de reatores. Então, a gente precisa de equacionamentos que coloquem a velocidade de reação, a lei de velocidade de reação, em função de temperatura e conversão, para trabalhar dentro do projeto de reatores. Então, por isso que a gente precisa aprender essa etapa. Ela é preliminar à nossa próxima etapa. Certo? Certo. E aí, como que a gente estava habituado a fazer antes? Até a unidade 2, seção 2. Antes, a gente escrevia a velocidade de reação em função de temperatura e concentração. Aí, eu coloquei um exemplo aqui de uma reação. A dando C. Como que ficaria a lei de velocidade se eu considerasse essa uma reação do tipo elementar? Ficaria menos RA é igual a K, que é a constante de velocidade, concentração de A elevado ao coeficiente estequiométrico de A, que é 1. Então, seria 1 aqui, não coloquei, né? Quando é 1, a gente geralmente omite aqui da equação. Mas aqui a gente vê claramente que a equação tem função de T, porque a constante de velocidade de reação, ela tem uma expressão específica, que é a equação de Arrhenius, que a gente viu que ela é função de temperatura, e em função de concentração, que é esse CA aqui. E aí, agora, o que a gente quer fazer? Sair dessa forma antiga que a gente estava aqui e ir para essa nova forma. Colocar a velocidade de reação em função de temperatura e conversão. E aí, eu coloquei um exemplo aqui, a mesma reação, mas se ela fosse em função de conversão. Como que ficaria a lei de velocidade? Para essa reação específica, ficaria menos RA é igual a KT, função de temperatura aqui, CA0, 1 menos X. Tá, professora, mas como que você chegou nisso? Né? Como que você saiu dessa primeira equação aqui e foi para essa segunda aqui? É isso que a gente vai aprender a fazer na aula de hoje. Então, para mim chegar naquela equação lá de baixo que eu coloquei... Opa! Volta. Que eu coloquei a minha velocidade de reação em função de temperatura e conversão, eu vou associar alguns conceitos. Como que eu faço, né? Como que eu mudo essa expressão para colocar em função de conversão, para aparecer o X lá na minha equação? Eu vou relacionar conceitos de concentração molar e de conversão. Como, professora, que a gente vai fazer isso? Calma que eu vou mostrar. Gente, 5... Isso. Então, o que eu vou fazer? Vou associar conceitos de concentração molar, como? Através da fórmula da concentração molar, e de conversão, como? Através da tabela estequiométrica. E aí, a tabela estequiométrica, nesse ponto aqui, você já tem que estar habituado a montar ela, que foi o que eu fiz a revisão da aula passada, a gente trabalhou com exercício. Então, se você ainda está com um pouco de dificuldade em tabela estequiométrica,
Tenta pegar os exercícios e refazer eles, tá? Que a gente vai precisar. E aí, associando esses dois conceitos, eu vou conseguir escrever a equação da velocidade em função de temperatura e conversão, que é o que a gente quer. Então, coloquei aqui as fórmulas que a gente vai utilizar, porque eu falei para vocês que a gente precisa associar concentração molar e conversão. Então, se eu estou trabalhando com um reator do tipo batelada, a fórmula da concentração molar é a seguinte: CJ, em que J é a espécie química que eu estou querendo determinar a concentração molar, NJ, o número de mols da minha espécie, dividido por V, que é o volume. Se for um reator de fluxo contínuo, a gente não trabalha com número de mols, a gente trabalha com fluxo molar. Então, aqui onde estava NJ, eu coloco um FJ, que é mols por minuto, mols por segundo, mols por unidade de tempo, tá? Que é quanto que entra no reator a cada instante de tempo. Que é o conceito de reator de fluxo contínuo, porque tem sempre reagente entrando, tem sempre produto saindo em reator de fluxo contínuo. Por isso que eu não trabalho com uma quantidade fixa de mols em reator de fluxo contínuo. Beleza, vimos aqui então a fórmula da concentração molar, que é um dado que a gente vai utilizar. E agora a gente precisa dar uma olhada na fórmula da conversão. E a fórmula da conversão a gente já conversou nas aulas passadas também. Então, a gente tem a conversão para o reator do tipo batelada e a conversão para o tipo de reator em fluxo contínuo, certo? Isso aqui já são fórmulas que a gente já está familiarizado, a gente já trabalhou com elas. Beleza, então, sei o que eu vou utilizar, separei as fórmulas. Mas agora, como que eu uno esses dois conceitos? Então, vamos considerar essa reação que eu coloquei aqui genérica para a gente montar o nosso modelo. Gente, por que eu insisto em a gente primeiro trabalhar com modelos genéricos e depois fazer exercícios numéricos? Vocês vão perceber dentro da engenharia química que tudo que a gente vai fazer, a gente trabalha com modelos matemáticos genéricos. Vai projetar um reator, vai ter um modelo matemático. Vai projetar um destilador, vai ter um modelo matemático. E aí, no meu caso específico, na minha realidade que eu estou vivendo dentro da minha empresa, é que eu vou encaixar números específicos, por exemplo, a vazão molar que eu trabalho na minha empresa, o tempo de reação que eu trabalho na minha empresa. Então, é muito, muito importante que vocês se familiarizem com modelos genéricos. Eu sei que é muito complicado, mas é a partir da generalização que depois a gente vai para um caso específico. Então, muita gente reclama, professora, muita fórmula, cheio de fórmula, não sei, não estou entendendo. Mas vocês precisam começar a se habituar com as fórmulas, porque tudo que vocês vão trabalhar dentro da engenharia química vai ser com base em modelos, vão ser fórmulas matemáticas. Então, vamos começar com uma reação genérica qualquer, dando produtos. Não importa qual reação seja, se é a decomposição da água, não importa. O raciocínio, que vocês têm que pegar o raciocínio, porque o raciocínio vai ser o mesmo para todas as reações. Por isso que eu brinco que engenheiro químico, às vezes, ele não entende tanto de uma reação química quanto um químico. Porque o nosso papel dentro da indústria vai ser projetar o reator e não entender as fases, os mecanismos das reações em si, tá? Então, vamos considerar a reação aqui. A dando C e que ela ocorre em fase líquida. Antes, como que a gente escrevia o modelo de velocidade de reação se eu considero essa reação elementar? KT vezes CA, isso aqui vocês já estão habituados. Agora, o que eu quero fazer é encontrar uma expressão que eu possa colocar CA em função de X. Então, eu vou encontrar uma fórmula matemática onde CA apareça CA igual a A mais B, tararã, X. Tem que aparecer o X nessa fórmula, tá? Para eu poder substituir aqui CA. Por quê? Eu quero colocar a minha equação da taxa em função de quê? Temperatura e conversão. Temperatura ela já tá, porque tem esse termo aqui do K. Mas conversão ela tá? Não tá, porque tem CA aqui. Então, tem que sumir com esse CA e aparecer um X aqui no lugar. Uma expressão que tenha X. Tá, o que é o CA? É a primeira coisa que a gente precisa entender. Ele é a concentração da espécie A no final da minha reação, tá? Gente, eu vou abrir, vou compartilhar minha área de trabalho com vocês, porque fica aparecendo aqui para mim uns números da hora marcando na frente e eu não consigo ver o slide por completo.
Vamos ver aqui. Aqui, paramos aqui. Então, para TCA em função de x, o que a gente vai fazer? Vai combinar a equação de CA, que é a equação da concentração molar, e a tabela estequiométrica, que é o que eu estou falando desde o início para vocês. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, como que a gente monta a tabela estequiométrica do jeitinho que a gente já está acostumado? Que é em função de número de mols, tá? Ou de fluxo molar. Vamos considerar que essa reação em um reator batelado e vamos trabalhar com o número de mols, mas o raciocínio para quando for um reator de fluxo contínuo é o mesmo. Apenas substitua aonde está N por F, que é a vazão molar, tá? Então, aqui, essa primeira linha aqui é o antigo, é o que a gente já está acostumado a trabalhar. Então, como que eu monto a tabela estequiométrica? A tabela estequiométrica ela é constituída de 4 colunas. A primeira é a espécie química, a segunda é o que eu tenho no início da minha reação, a terceira é o que reage na minha reação, e a quarta coluna é o que eu tenho no final da minha reação. Então, vamos fazer aqui do jeito que a gente está habituado. Então, para aquela reação A dando C, vamos considerar que só A é alimentado e que eu tenho NA0 mols de A no início. Então, a espécie química é A, eu tenho NA0 mols de A no início. Como que eu monto a terceira coluna aqui da minha tabela estequiométrica? Eu preciso descobrir quanto que reage de A. Como que eu descubro quanto que reage de A? Eu utilizo a fórmula da conversão. Então, X é igual a NA0 menos A dividido por NA0. NA0 é o que eu tenho no início da minha reação. NA é o que eu tenho no final da minha reação. Então, se eu pegar o que eu tenho no início menos o que eu tenho no final, o que se perdeu nesse meio aqui foi o que reagiu, vocês concordam? Porque, por exemplo, se eu tenho 10 mols da espécie A no início e no final eu só tenho 3 dela, 3 mols no final, para onde foi esses outros 7 mols, que é 10 menos 3, né? Para onde que foi? Eles reagiram durante a reação. Então, todo mundo concorda que essa diferença aqui é o que reagiu durante a reação, certo? Então, se eu multiplicar cruzado, eu vou encontrar que o que reagiu durante a minha reação vai ser o NA0 vezes X. Então, o que reage durante a minha reação, que eu chamei aqui de NAR, é igual a NA0 vezes X. Beleza, qual que é a última coluna da minha tabela estequiométrica, que é o que eu tenho no final da minha reação? O que eu tenho no final da minha reação vai ser o que eu tenho no início, então vai ser essa coluna aqui, menos essa. Na é igual a Na0 menos Na0x. Daqui para cá, eu só coloquei o Na0 em evidência na equação. Então, ficou Na0 que multiplica 1 menos x. Porque se eu multiplicar aqui, vocês vão perceber que eu vou chegar nesse mesmo resultado aqui em cima. Vai ficar Na0 menos Na0x, tá? Só coloquei o Na0 em evidência. Beleza, isso aqui não tem novidade. A gente já estava fazendo isso. Mas e agora? Como que eu coloco em função de concentração essa tabela aqui? E por que eu quero colocar essa tabela agora em função de concentração? Porque depois eu preciso descobrir uma fórmula para concentração final de A. E através da tabela estequiométrica eu vou descobrir essa fórmula para concentração final de A e vou substituir na equação da taxa, que é esse finalzinho aqui, que já já a gente vai chegar nele. Então, por isso que eu quero passar a minha tabela estequiométrica de N para C, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, na hora que eu passo a minha tabela estequiométrica para concentração, aqui vai continuar a A, porque é a espécie A, mas no início da reação, em função de concentração, como que eu vou descrever aqui? Aí a gente vai utilizar o 2 aqui, a fórmula da concentração molar. Qual que é a fórmula da concentração molar que eu coloquei no início lá do slide? CJ é igual a NJ dividido por V. J é a minha espécie química particular que eu estou trabalhando. Então, se fosse uma reação com a água lá, e a água era o reagente limitante, então seria concentração da água, número de mols da água dividido pelo volume. Aqui a gente está trabalhando com a espécie química A.
Então, CA é igual a NA dividido por V. Beleza. Mas isso aqui é no final da reação. Eu quero no início, né? Então, o que eu vou colocar aqui na espécie química do início? CA início, que é o que eu identifiquei com esse zero. Então, CA0 é igual a NA0 dividido pelo V. Beleza? Daqui para cá, para chegar nessa equação aqui, o que é que eu fiz? Multipliquei cruzado e isolei o V. Beleza? Vai ficar CA0V é igual a NA0. Opa, achei como é que eu coloco NA0 em função de concentração. Então, isso aqui, tudo onde está NA0, eu vou substituir por essa informação que eu acabei de encontrar, CA0V. Então, aqui está NA0 no início, NA0 é igual a CA0V, não é? Que eu acabei de encontrar. Então, no início, CA0V. O que reage? Aonde está NA0, eu vou substituir por CA0V. Então, o que reage vai ficar CA0V vezes X, né? O X se mantém. E o que eu tenho no final? Novamente, onde está NA0, eu vou substituir por CA0V. Então, NA é igual a CA0 vezes V, 1 menos X. Beleza. Então, chegamos a essa fórmula aqui final. Tá, mas lá na minha equação da taxa, que está em função de temperatura e concentração, a gente tem a seguinte fórmula, que a gente chegou lá, essa reação elementar. RA menos RA é igual a 1KCA. Isso aqui não é CA, é NA ainda, não posso substituir ainda, apesar de estar em função de X, que era o que eu queria. Então, a gente vai utilizar de novo a fórmula da concentração. Concentração de A ao final da reação é igual a NA vezes V, beleza? NA eu acabei de encontrar aqui, não acabei? Então, eu vou substituir o valor de NA aqui. Substituindo, então, vai ficar CA0V, 1 menos X, vezes V. V com V eu posso cortar, eu vou chegar aqui, CA é igual a CA0, 1 menos X. Opa, agora eu já encontrei como que eu coloco o valor de CA em função de conversão. Né? Porque o X está aparecendo na fórmula, que era o que eu queria desde o início. Então, agora eu posso só substituir essa informação aqui. E aí, eu vou chegar aqui, menos RA é igual a K, CA0, 1 menos X. Que era aquela fórmula que eu propus lá no iniciozinho para vocês. Ah, professora, mas ainda está aparecendo CA aqui, né? E a gente queria colocar só em função de X. O que acontece, gente? Essa informação aqui, CA0, é o que a gente tem no início da reação. E quando a gente está trabalhando com um reator, com reações, geralmente é uma informação que eu sempre conheço. Porque eu sei o que eu estou alimentando no meu reator para reagir. Quando eu estou trabalhando dentro da indústria, eu alimentei tanto, certo? E aí, geralmente, por estudo cinético, a gente também sabe por estudo termodinâmico e cinético, a gente sabe quanto de conversão aquela reação pode me dar certas condições de temperatura, pressão, etc. Então, essas informações, geralmente, eu sei sempre no início da minha reação. Qual que é a concentração inicial que eu estou utilizando, ou o número de mols inicial que eu estou utilizando, e qual que é a conversão. Mas o que eu tenho no final, eu não sei. Eu faço as continhas para eu poder saber. Então, é por isso que é importante a gente colocar CA em função de X. Beleza? Alguém perdeu alguma coisa? Quer que explique de novo? Não entendeu? Falem agora. Não? Então, vou seguir. Bom, e aí, a gente só tinha uma espécie química aqui reagente, certo? E hoje eu falei para vocês que quando a gente tem uma espécie química reagente sozinha, eu não preciso procurar reagente limitante, né? Ela é o reagente limitante, porque ela é o único reagente. Só que quando eu tenho mais espécies químicas reagentes, vocês viram lá na tabela estequiométrica que a gente calcula pela fórmula da conversão para a espécie química reagente, e as demais a gente encontra pela estequiometria da reação, que foi o que eu ensinei na aula passada, não foi? Então, criou-se aí
e baseado nesse mesmo raciocínio, algumas fórmulas genéricas para todas as espécies das reações, para ficar mais fácil da gente fazer esses cálculos. Então, a fórmula em função de J, para qualquer espécie química, eu posso aplicar essa fórmula aqui em função de número de mols, e para a função de concentração, para me achar o C, que foi o procedimento que a gente fez aqui, basicamente o que a gente queria era achar uma expressão para C, para concentração, a gente pode aplicar essa fórmula aqui. Então, o que é mais importante que eu quero que vocês entendam? Vocês compreendam o raciocínio aqui, ótimo, se compreendeu, mas que vocês saibam utilizar essas equações aqui. E para utilizar essas equações, o que a gente precisa? Conhecer de forma profunda os termos da equação. Então, mais para frente, a gente vai resolver um exercício numérico e eu vou conversar com vocês sobre cada termo dessa equação. Tá? Porque as fases para a gente trabalhar aqui dentro de lei de velocidade em função da conversão, a primeira vai ser o quê? Vai ser identificar o meu processo, se ele é batelada ou se ele é contínuo, para eu poder utilizar a fórmula adequada. A segunda fase vai ser eu verificar se a minha reação é em fase líquida ou se ela é em fase gasosa. E aí, a partir de eu fazer essa identificação, eu vou escolher a equação que é mais apropriada para eu utilizar. Escolhendo essa equação, eu preciso conhecer os termos dessa equação para eu saber utilizar essa equação. Então, por exemplo, essa fórmula geral aqui que eu coloquei são para equações em fase líquida, tanto batelada quanto contínua. Observação. Para a reação em fase líquida, e porque essa fórmula aqui é válida, é porque o volume inicial da reação vai ser sempre equivalente ao volume final. E quando ela for em fase gasosa, pode ser que ocorra uma mudança nesse volume, e aí essa fórmula ela vai mudar para englobar essa mudança de volume. E a gente vai discutir isso ainda. Bom, então lá no livro de vocês, tem todas essas fórmulas, que é para a gente colocar justamente a minha equação de velocidade em função de temperatura e conversão. Então, eu vou aplicar essas fórmulas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para aplicar essas fórmulas é identificar minha operação é batelada ou ela é contínua. Ah, identifiquei, ela é batelada. Tá, batelada, eu estou nesse lado aqui da coluna. Beleza. Ela é fase líquida ou ela é gasosa? Ah, ela é fase líquida. Fase líquida, eu vou utilizar essa equação aqui. Ela é fase gasosa? Ah, o exercício me deu informações, é fase gasosa. O exercício me deu informações sobre concentração. Eu vou utilizar essa equação aqui, porque essa equação é que aparece concentração. O exercício me deu informações sobre pressão parcial. Eu vou utilizar essa formulação aqui, porque essa formulação aqui é em função de pressão. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender no exercício, quando vocês estiverem trabalhando, é separar os dados, entender o seu problema e identificar a fórmula mais adequada para utilizar. Depois disso, é que vocês vão passar para a terceira etapa, que é compreender os termos da fórmula para vocês poderem aplicá-la. Então, eu coloquei aqui um resumão para a gente. A primeira etapa para a gente resolver exercícios desse tipo vai ser identificar o processo reacional, se ele é batelado ou contínuo, se ele é em fase líquida ou gasosa. A segunda etapa, escolher a formulação apropriada, de acordo com o quadro resumo, que é o que eu apresentei no slide anterior. Aplicar a formulação de forma apropriada. Para aplicar a formulação de forma apropriada, eu preciso conhecer os termos da equação. Aí eu coloquei como dica aqui para vocês, nessa terceira etapa aqui, quem ainda está muito perdido, até assistir a aula onde eu falo de lei de velocidade em função de conversão. E lá eu estou falando sobre esses termos da equação. Mas aqui na aula, de novo, eu vou explicar esses termos da equação, tá? Para vocês poderem utilizar. Então, vamos aplicar isso num exercício, para vocês entenderem melhor. Considere a reação de desidratação do etanol ocorrendo em um reator batelada, que todas as espécies se encontram em fase líquida. A reação é considerada irreversível e sua lei de velocidade é do tipo elementar. E a pressão é mantida constante. Supondo que a concentração inicial na alimentação seja 50 mols por minuto,
a concentração inicial de etanol, e que a conversão dessa reação seja de 70%, letra A, descreva a lei de velocidade para essa reação em termos de consumo de etanol. E aí eu quero que vocês descrevam a lei de velocidade em função de conversão para esse caso aqui, tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar dentro desse exercício. Para facilitar aqui, ó, copiei a fórmula de novo, apenas, que a gente está trabalhando, né? Que é a de decomposição do etanol, a eteno e água. Para facilitar, para eu não ter que ficar copiando em todas as fórmulas etanol, eu identifiquei etanol por et, tá? E esses outros aqui, B e C. Então, a primeira coisa para eu resolver um exercício, gente, eu vou coletar as informações que tem no exercício. E aí, o que o exercício me deu de informação? A alimentação é na concentração 50 mols por litro. Beleza, coletei essa informação. Outra informação que o exercício me forneceu. Opa! A conversão é de 70%. Então, X é igual a 70%. Eu falar que X é igual a 70% é equivalente a eu falar que ele é igual a 0,7. Por quê? Porcentagem, né? Só mudança aqui de porcentagem para decimal. 70% é 70 dividido por 100. A hora que eu faço aqui, eu vou chegar nesse 0,7. Beleza, coletei duas informações. Outra informação importante, eu falei que as informações importantes eram acerca de como o processo é operado. Então, a gente vê que ele fala que é um reator em batelada e que a reação é em fase líquida. Ah, beleza, anotei aqui. Fase líquida, reator em batelada. Outra informação que ele me dá é que a pressão é constante. Então, anotei todas as informações que eu acho que pode ser pertinente aqui para na hora de eu resolver o exercício. Beleza. Aí a gente vai lá naquele quadro resumo de fases, que eu expliquei para vocês resolverem o exercício. Primeiro passo, identificar o processo reacional. Batelada ou contínuo, fase líquida ou gasosa. Então, eu pontuei aqui com destaque essas informações aqui, que está na nossa primeira etapa. A reação é em fase líquida, o reator é batelada. Beleza, identifiquei essas duas informações importantes aqui de modo de operação do meu reator e de fase da reação. A segunda etapa é eu escolher a formulação apropriada. Então, eu vou lá naquele quadro, resumo, olho, reação batelada, operação batelada, tá aqui. Fase líquida. Opa, ok. Essa fórmula aqui que eu vou utilizar, então. Separei a fórmula que eu vou utilizar. Beleza. A terceira etapa, compreender os termos que tem na equação antes de utilizar. Então, eu coloquei aqui detalhadamente o que é cada termo. CJ. CJ é a concentração da espécie a qual eu desejo conhecer ou expressar a lei de velocidade. Então, no caso do nosso exercício, eu quero expressar a lei de velocidade em termos de consumo de etanol. Então, a minha espécie J, o J, aqui nesse caso, vai ser etanol. Né? CA0, concentração inicial do meu reagente limitante A0. Beleza. Aqui no nosso exercício, a gente só tem um reagente, que é o etanol. Então, eu preciso fazer essa discussão de reagente limitante ou não limitante? Para esse caso específico aqui, eu não vou precisar. A minha própria espécie, a minha única espécie que reage vai ser a minha espécie reagente limitante. Então, aqui no caso de CA0, a minha espécie A0 aqui é etanol no início da minha reação. Etanol 0 aqui. Beleza? CJ0, concentração inicial da espécie química a qual desejo conhecer. Qual que é a concentração inicial da espécie química que eu desejo conhecer? Qual que é a minha espécie J? Etanol. Então, aqui vai ficar, na hora que a gente for substituir na fórmula, C etanol 0. Esse φ aqui, o sigma, eu esqueci que letra grega é essa, gente. Mas, enfim, esse símbolozinho aqui, J, o que ele significa? Coeficiente estequiométrico da espécie química que desejo conhecer. Nessa etapa aqui, eu considero o sinal. Reagente é negativo, produto é positivo. Então, coeficiente estequiométrico da espécie química que desejo conhecer. Qual que é a espécie química que a gente quer colocar a lei de velocidade, descrever a lei de velocidade? Não é o etanol? O J não é o etanol? Então, aqui
nesse caso, para esse exercício específico, vai ser o coeficiente estequiométrico do etanol. Beleza. A é o coeficiente estequiométrico do reagente limitante. Para esse caso específico, eu não considero o sinal. Por que eu estou falando de sinal aqui? É porque a gente adotou uma convenção que sempre o reagente a gente considera o coeficiente estequiométrico com sinal negativo e o produto o coeficiente estequiométrico com sinal positivo. Esse Azinho aqui que a gente vai substituir na fórmula, a gente vai considerar só o valor numérico do coeficiente estequiométrico, sem considerar o sinal, tá? E aí, coeficiente estequiométrico do reagente limitante. Novamente, para esse caso aqui, eu só tenho um reagente, que é o etanol, certo? Então, o A vai ser o coeficiente estequiométrico do etanol, sem o sinal. X, a conversão. Então, já entendi aqui todos os termos da fórmula. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês consultarem na hora que estiver fazendo o exercício, tá, gente? Então, fiz aquelas 3 etapas principais, agora que eu vou fazer a minha resolução do exercício, com os dados que eu tenho. Então, ele me deu lá de informação que a concentração inicial do etanol, isso é a informação do exercício, na alimentação a gente tem 50 mols por litro de etanol, tá? 50 mols por litro, concentração inicial. Apesar do enunciado ter falado concentração inicial, ele ter falado essa palavra concentração, ele não precisaria falar. Ele podia falar, supondo que no início eu tenha na alimentação 50 mols por litro aqui, gente. Por litro de etanol. E aí você ficaria pensando, professora, que informação é essa? A gente trabalha dentro da engenharia, é muito importante a gente conhecer as unidades que a gente trabalha. Então, se ele não falasse de concentração, você deveria saber que a unidade de concentração é mol por litro. Por quê? A fórmula da concentração é número de mols dividido por volume. Então, quando vocês verem unidade mol por litro, mol por centímetro cúbico, mol por ml, vai ser concentração, porque é mol por volume. Então, tem que ser a unidade de mol dividido por uma unidade de volume qualquer que vocês conheçam. Metro cúbico, litro, centímetro cúbico, ml, tá? Beleza. Aí, a primeira etapa que a gente faz para resolver esse tipo de exercício é descrever a lei de velocidade de reação do jeito que a gente já está acostumado, que é aquela lei de velocidade em função de temperatura e concentração, antes de eu trabalhar com conversão. Então, lá para aquela equação, se eu considerar ela uma reação em fase elementar, como que eu descrevo a lei de velocidade dela para consumo de etanol? Vai ser menos R etanol, velocidade do etanol, né, de consumo, é igual a KT, concentração do etanol elevado a 1. Até aí não tem nenhuma novidade. Lei de potências que a gente já aprendeu para reação elementar, né? Eu só tenho o etanol lá de reagente, então é só ele que entra aqui na fórmula. A gente está trabalhando isso aí desde a primeira aula. Beleza, agora eu vou expressar, então, a concentração do etanol em função de conversão. E para isso, eu vou utilizar a fórmula que eu identifiquei, que é a fórmula correta para eu utilizar para fazer isso. Porque eu fiz o primeiro passo. Então, eu só copiei aqui a fórmula, tá? Beleza, a gente viu lá que o CA0 é concentração. Vamos começar por cá. Então, CJ, quem que é a espécie química J que eu desejo colocar a minha equação aqui em função dela? É o etanol. Então, vai ficar concentração de etanol, porque foi o que o exercício pediu. É isso aqui que a gente quer achar. É igual a CA0. O que vai ser CA0 para a gente substituir na fórmula? CA0, lá quando a gente estava identificando os termos da fórmula, é a concentração da espécie química reagente limitante. Mas a gente tem apenas um reagente. Então, CA0 vai ser igual a concentração de etanol no início, né? Etanol zero. Então, C etanol zero, CJ zero. Quem que é a minha espécie J aqui, que a gente já até substituiu? Etanol. C etanol zero, dividido por CA0, novamente. C etanol zero, mais coeficiente estequiométrico do etanol, dividido por A vezes X. Cheguei até aqui.
Daqui para cá, eu vou substituir os valores que o exercício me deu. Cetanol 0 é igual a... Cetanol, desculpa, é igual a 50, que é a informação que o exercício me deu, que multiplica 50 dividido por 50, menos, mais, né? Menos 1, que é o coeficiente estequiométrico do etanol, segundo a reação química, não é? O coeficiente estequiométrico dele é 1. Mas como ele é uma espécie química reagente, eu coloco aqui menos 1. Dividido pelo coeficiente estequiométrico sem considerar o sinal do reagente limitante, que no caso é o etanol. Então, aqui fica 1 vezes a conversão. Daqui para cá, gente, eu só simplifiquei a equação. Então, 50 dividido por 50 é 1, né? Ficou 1. Aqui, mais com menos, menos. 1 dividido por 1 é 1. 1 que multiplica x é x. Então, ficou menos x. Então, concentração de etanol nesse exercício aqui vai ser 50, que multiplica 1 menos x. E aí, o que eu quero? A equação da taxa em função... A equação da velocidade, ou taxa de velocidade, em função de conversão. E essa fórmula aqui está me dando como que eu expresso concentração do etanol em função de conversão. Então, agora eu vou só substituir essa informação aqui. E aí eu consigo chegar na fórmula que expressa a minha lei de velocidade em função de conversão, ou x aqui, que era o que eu queria. Beleza? Então, o principal que vocês precisam entender são os termos da fórmula. Agora, a gente vai aplicar no item B, considerando como se fosse uma reação em fase gasosa, para eu detalhar os termos em fase gasosa. Então, ó, considerando que a reação é em fase gasosa, se o volume inicial do reator, ao alimentar o etanol, é 20 litros, qual o volume final da reação, considerando que a mesma se processa a temperatura e pressão constante? Então, aqui eu nem estou perguntando de equação da taxa, estou perguntando de volume final. Eu falei lá no início para vocês que quando eu estou trabalhando em reação em fase gasosa, o volume inicial da minha reação é diferente do meu volume final. Por que isso acontece, gente? Porque, geralmente, quando a gente está em fase líquida, o líquido ele é considerado praticamente incompressível. Então, se eu coloco lá um líquido aqui num êmbolo, é muito mais difícil eu fazer uma força para comprimir ele do que quando eu coloco um gás. Eu consigo comprimir um gás com muito mais facilidade do que um líquido, certo? Até por conta das distâncias entre as moléculas, etc., né? É só você pensar na bombinha lá para encher bicicleta. Você faz toda hora aquela operação ali de compressão facilmente, mas com líquido não é tão fácil de fazer como um gás. Então, como o gás ele é compressível, que a gente chama, pode ocorrer essa mudança de volume no início da reação para o final da reação, tá? Então, no item B, a gente já está trabalhando em outro cenário. Continua sendo reator batelada, mas a minha reação é em fase gasosa. Então, qual que é o primeiro passo quando eu pego um exercício? Identificar o processo reacional. Então, agora ele continua sendo batelada, mas a minha fase é gasosa. Identifiquei batelada, fase gasosa? Vou na tabela. Operação batelada, fase gasosa. Aqui estão todas as fórmulas para fase gasosa. Aí, tem várias fórmulas aqui, vocês estão vendo, né? Concentração, volume... concentração aqui de novo, pressão parcial. O que eu vou fazer agora? Verificar o que o exercício está me pedindo. O exercício está me pedindo qual o volume final ao final da reação. Qual que é a equação aqui dentro dessa tabela que expressa volume? Essa aqui. Volume ou vazão volumétrica, né? Vazão volumétrica de K, volume de K. Mas como a operação é batelada, eu tenho que trabalhar nessa linha aqui. Então, para mim resolver esse exercício, eu vou utilizar essa equação aqui, ó. Operação batelada, o exercício está me pedindo informação sobre volume, vou utilizar essa equação sobre volume. Se o exercício estivesse me pedindo informação sobre concentração, eu ia utilizar essa equação. Se o exercício não estivesse me pedindo informação sobre pressão, eu ia utilizar essa informação aqui, tá? Então, vocês têm que ler com cuidado, identificar o que o exercício está pedindo, tá? Beleza. Continuemos.
Então, separei aqui a equação que a gente vai utilizar, porque o exercício me pediu para procurar qual que é o volume final da reação. Segundo passo, depois que eu separo a minha equação, qual que é o terceiro passo que eu coloquei lá para vocês depois que eu escolho a equação de forma apropriada? Conhecer os termos da minha equação. Então, a gente tem vários termos aqui nessa equação. Eu preciso conhecer todos para poder saber aplicá-la. Então, V nessa minha equação é o volume final, V0 é o volume inicial. Esse delta minúsculo aqui é o coeficiente estequiométrico dos produtos menos o coeficiente estequiométrico dos reagentes, tá? E aqui eu não considero o sinal na hora de fazer essa continha. YA0, que é uma outra informação que está aqui, fração molar do reagente limitante, que eu chamei aqui de RL. Beleza. Como que calcula, professor, essa fração molar do reagente limitante? Tem uma fórmula. YA0 é igual a NA0 dividido por N total 0. NA0 é o número de mols no início do reagente limitante no início da minha reação. E N total 0 é o número de mols totais alimentados no reator, inclusive considerando se eu tenho uma espécie inerte. Vai entrar tudo aqui naquele número de mols totais iniciais. É como se eu somasse. Vamos voltar lá na tabela estequiométrica. Fui demais. O número de mols totais é como se eu somasse essa primeira linha aqui da minha tabela estequiométrica, tá? Então, eu somo todo mundo que entrou lá na minha reação, inclusive espécies que não reagem, que são inertes, e eu chego ao número de mols totais, tá? No início. Beleza. X é a conversão, T, temperatura final, T0, temperatura inicial, P, pressão final, P0, pressão inicial. Opa, já identifiquei todo mundo. Agora eu vou trabalhar dentro dessas coisas que eu identifiquei. O que eu quero determinar é V, então eu tenho que conseguir alimentar todas essas informações aqui dentro da fórmula para eu conseguir calcular V. Então, a primeira coisa é, o exercício me informou qual é o volume inicial. Ele falou lá no exercício, ó, o volume inicial é 20 litros. Então, V0 é igual a 20, substituir aqui, certo? A primeira informação, V0. 1 tá aqui de novo, né, que é da fórmula, mais delta YA0, só copiei o restante, só substituí o valor de volume. Aí no exercício ele me fala uma informação importante. Ele fala que pressão e temperatura são constantes. O que equivale eu dizer pressão e temperatura são constantes? É que a minha pressão no início da reação é igual à minha pressão no final da reação. Ela não muda durante a reação, tanto no início como no final ela é a mesma pressão. A temperatura é a mesma coisa. Quando eu falo que ela é constante, tanto no início como no final, ela vai ser o mesmo valor. Então, se esses valores aqui são iguais, eu posso cortar eles. E eles desaparecem da minha fórmula. Certo? Então, agora, para mim terminar aqui de calcular o volume, eu preciso desse delta, que eu ainda não calculei, e do YA0. O que é o delta? Coeficiente estequiométrico do produto, menos coeficiente estequiométrico dos reagentes. Então, os produtos são eteno e água. Quais são os coeficientes estequiométricos dele? 1, 1. Então, ficou 1 mais 1, menos coeficiente estequiométrico do reagente, 1. Então, se vocês fizerem essa continha aqui, o delta vai dar igual a 1. Beleza, professora, já calculei essa informação aqui, tá faltando só o YA0. O que é o YA0? É a fração molar do reagente limitante. Quem é o reagente limitante nesse exercício? O etanol. Por quê, professora? Como você descobriu? O etanol é o único elemento que é alimentado durante a reação. A reação é etanol dando C2H4 mais água. Então, se ele é o único elemento, eu não preciso me preocupar com o reagente limitante. Mas se eu pego um exercício que tem 2 reagentes, eu preciso calcular quem é reagente limitante para aplicar essa fórmula, tá?
Então, o meu reagente limitante etanol vai ficar Y etanol 0 é igual a N etanol 0 dividido pelo número de mols totais no início da minha reação. Beleza, professora. Mas aí, ele não me deu o número de mols, professora, 0, né? Não me deu o número de mols do etanol que é alimentado na concentração. Ele me deu só que eu tenho 50 mols por litro alimentado. Ele me deu só a concentração de etanol. Mas a gente consegue calcular, com as informações que ele deu no exercício, qual que é o número de mols totais iniciais. Como? Pela fórmula da concentração. Concentração inicial de etanol é igual ao número de mols do etanol no início da minha reação, dividido pelo volume. É aquela formulazinha que eu coloquei lá no primeiro slide. CJ é igual a N, J, dividido por V. Né? Minha espécie J aqui é o etanol 0. Então, etanol 0. Beleza, aí agora eu já consigo, porque o exercício me deu qual que é essa informação. Qual que é a concentração de etanol no início da reação? 50 mols por litro. Qual que é o número de mols de etanol? É o que eu desejo saber. Qual que é o volume no início da minha reação? 20 litros. Então, a gente faz essa multiplicação cruzada aqui, e eu vou chegar que o N etanol 0 é igual a 1.000 mols. Então, tem 1.000 mols sendo alimentado quando eu considero aí 20 litros no início da minha reação. Então, a gente já tem essa informação aqui. Aí, agora, o N total 0. Ele falou de mais alguma coisa que está sendo alimentado dentro desse reator batelada? Não falou. Não falou de inerte, não falou que tem produto sendo realimentado no reator, não falou nada disso, não falou de impureza, nada. Então, o número de mols totais zeros, nesse caso específico, ele vai coincidir com o número do etanol no início da reação. Por quê? Porque eu só tenho etanol na minha alimentação. Então, a hora que eu for calcular esse Y aqui, vai dar 1.000 dividido por 1.000. Que se eu divido dois números iguais, ele é igual a 1. Então, pronto, a gente já calculou todas as informações que a gente precisa para a nossa reação. Agora, a gente vai só substituir aqui para obter o volume. Então, vai ficar 20 é igual. Volume final é igual a 20, que multiplica 1 mais delta 1, né? Que a gente acabou de calcular nessa linha aqui. Qual que é o valor de delta? 1. YT0, que é o YA0 aqui da minha equação. Qual que é o valor dele que a gente acabou de calcular? 1 também. Então, vai ficar 20 que multiplica 1 mais 1 vezes 1, 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar 20 que multiplica 2. Eu vou chegar que 20 vezes 2, 40. Então, o meu volume no final da minha reação, se eu for considerar ela em fase gasosa, ele vai ter aumentado. Vai ser 40 litros e não vai ser 20 litros, tá bom? Bom, gente, dessa parte era isso que eu tinha para passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, na verdade, vamos agora. Vocês têm alguma dúvida do que eu passei aqui nesse exato momento? Não, sim, talvez. Pode falar, gente. Bom, é igual eu falei para vocês. A hora que eu estou explicando parece muito bacana. Mas o que eu preciso que vocês façam? A gente só expressivamente vai sentir dúvidas e dificuldades se a gente pegar os exercícios para resolver. Então, na lista de exercícios que eu passei, lista 3, quem quiser dar uma treinada, tem exercícios lá para resolver com relação a esse assunto. Ou vocês podem vir aqui, eu vou colocar os slides lá no AVA, e tentar refazer esse exercício novamente sozinho e deixar as dúvidas surgirem. Porque as dúvidas só surgem, gente, quando a gente pega para fazer sozinho, tá? Porque às vezes eu explicando aqui, pode ser que vocês tenham entendido bem, mas na hora que vocês estão resolvendo o exercício, surge alguma dúvida, assim, mirabolante do nada. Então, preciso que vocês treinem a fazer, tá bom? Bom, gente, então, se ninguém tem mais nada a dizer, eu vou encerrar. E aí, na semana que vem, infelizmente, a gente não tem aula de novo, porque tem um feriado. Então, eu peço que vocês olhem atentamente, com carinho, o exercício que eu coloquei, que é para vocês fazerem uma gravação, da unidade 3, seção 2. Na aula que vem, eu vou abordar a unidade 3, seção 2, mas como
eu acredito que vocês vão ler e vão gravar o áudio, ou pelo menos ler, eu vou passar por ela mais rápido, porque ela é muito teórica, né, essa parte, e a gente tem muitos feriados caindo na sexta-feira. Então, para a gente não ficar muito atrasado com relação ao conteúdo, eu gostaria muito que vocês lessem a unidade 3, seção 2 do livro, e tentassem fazer essa gravação de áudio com o que vocês entenderam, tá? Ela é uma unidade super teórica, e aí, na aula que vem, a gente, que não vai ser semana que vem, a gente vai dar uma pincelada rápida nesse assunto e já vai passar para projeto de reatores, tá? Que são os cálculos envolvendo projeto de reatores. Beleza, gente? Bom, então, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula, tá? Bom final de semana. A atividade 1 é a resenha da unidade 3, seção 1, né? Isso. E aí eu vou passar o link para vocês e vou deixar no AVA também o link para vocês botarem. 4, né? Isso. Tá bom. Tá? Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana.